Olá, irmãos, graça e paz sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui nesta manhã de 22 de maio de 2023, uma segunda-feira, né? A temperatura está mais alta hoje, está mais gostoso, 16 graus, ensolarada amanhã, probabilidade de chuva de apenas 1%, ela provavelmente não virá. A umidade relativa do ar está em 73%, já bem abaixo dos outros dias, né, que estava 90, 90 e tanto, e deve cair rapidamente, bem próximo dos 25, 30% nesta tarde. Nós teremos também uma máxima de 28 graus, segundo os termômetros, sensação térmica de 31 graus. Nós tivemos hoje, logo pela manhã, 13 graus de mínima. Passando daqui, nesta manhã também, para poder falar que foi um final de semana abençoado, né? Quase todo mundo aí recebeu as suas visitas, aqueles que não receberam vão receber no próximo final de semana, né? Mas muitos receberam visita nesse final de semana que passou. Então, e todos quase tiveram boas notícias para poder passar para os seus familiares e amigos, né? E agora nós estamos vivendo uma nova semana, né? Iniciando uma nova semana, uma nova caminhada, e até sábado nós vamos ter aí grandes coisas para poder falar. Mas antes de falar dessas coisas, eu quero aqui passar para vocês a respeito deste fundo preto que está aí, né? Esse fundo preto é proposital. Nós tivemos a informação de que o pessoal, nossos irmãos que estão lá no Congo, né? Estão no Sudão também, estão fazendo oração à noite, né? É, sem nenhuma iluminação. Então eu gostaria de ver, falar com você. Olha isso, para ver como é que fica essa situação da gente ficar no escuro, só orando. Veja, se vocês estivessem só vendo esta situação e eu não estivesse aparecendo, vocês só ouvindo a minha voz, sabendo que tem alguém aí no quarto que está junto, que está orando, mas que não poderia ver, né? Então, é essa situação aí. Para os nossos irmãos que são deficientes visuais, esta é uma situação que eles nem conseguem saber o que é que está na tela, como é que está. Mas nesse momento, eu volto aí a logo do momento de oração, a abertura aí que normalmente nós fazemos, né? Então, vem aí a data e hora, aí tem o meu nome e depois aparece eu na tela e o fundo fica preto. E eu comecei a pensar na situação de se fazer oração num lugar onde tudo está escuro e não se conhece, não se sabe quem são. Eles vão chegando e não podem acender nada, não podem acender luz, porque senão os revolucionários, as pessoas que estão envolvidas nessa situação, acabam aparecendo, os inimigos, né? E bombardeio, bombas e causa uma situação muito complicada. E aí eu fiquei pensando, como é que deve ser fazer a oração num lugar desse, escutando muitas bombas, dinamites, coisas explodindo ao redor, mísseis passando, voando, e eles tendo que orar. Nós temos uma situação bem diferente aqui, né? Nós temos uma liberdade tremenda e muitas vezes nem oramos, né? E quando oramos, algumas pessoas querem que continue a live por mais tempo, mais de 15, mas muita gente reclama quando passa dos 20 minutos, sabe? E não reclamam com a gente, mas depois, a hora que a gente vai conversando com muitas pessoas, a gente fica sabendo, foi demorada a live hoje pela manhã. Apesar que ela estava deitada na cama, assim como muitos de vocês estão nesse momento, não tem outra coisa a fazer a não ser orar, a não ser pedir ao Senhor pela sua família, pelos seus familiares, por aqueles que eles conhecem, a cidade da onde são. Eu acho que nesse tempo é um tempo muito glorioso para vocês que estão impossibilitados de sair da cama nesse momento e orar pelas pessoas que fazem parte da sua vida, que são seus familiares, que ficaram lá nas cidades da onde vocês vieram, nos estados da onde vocês vieram buscar aqui um tratamento e principalmente o pessoal que está no HC, o pessoal que está aí no HE, que
que está buscando tratamento, buscando solução para um problema de saúde, vocês que estão no Hospital do Amor aí em Barretos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, acompanhantes principalmente, né? Porque para quem está lá dentro do hospital já é uma situação complicada, o problema são os acompanhantes. É muito difícil, nós sabemos disso, mas nós oramos para que todos vocês tenham saúde, que tenham paz, que tenham alegria, mesmo em tempo de dificuldade, acompanhando o seu ente querido, seu filho, sua filha, vocês que estão aí no HC Criança, todas as mamães, as titias, as madrinhas, né, avós que estão aí acompanhando essas crianças que estão aí no hospital da criança em Ribeirão Preto e aonde quer que vocês estejam. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Passando daqui nessa manhã, só para poder fazer uma reflexão. Deve ser terrível fazer oração que nem os sudaneses estão fazendo, os congoleses estão fazendo, debaixo de tiroteio, debaixo de fogo cerrado. Então, deve ser muito complicado saber que temos pessoas que hoje têm liberdade para poder fazer. E essa live hoje vai ficar um pouquinho mais comprida. Se você quiser desligar, desliga aí, não tem problema nenhum. Não precisa ficar ligado. Nós estamos com 614 pessoas nesse exato momento. Então, se metade sair, não tem problema. Que fiquem só aqueles que querem orar, que estão precisando falar com Deus e que sabem que Deus atende às nossas orações. Ele atende às nossas petições. Muitas vezes, até aqueles que estão com saúde vão às igrejas, né? Vão aos lugares onde tem as reuniões, e aí chega aquela situação de falar assim, hoje o culto está demorando, né? Quantas pessoas gostariam de estar ali com o culto demorando? Quantas pessoas gostariam de estar ali sentadas naquele lugar ou poder passar sentado 2 horas, 2 horas e meia? Eu não estou dizendo que quanto mais comprido o culto, melhor, nada disso. O que eu estou dizendo é que as pessoas se dirigem às igrejas e muitas vezes uma vez só por semana e acabam reclamando. Já viu? Gente reclamando porque o culto demorou, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Ela tinha um compromisso e eu fico pensando que compromisso inadiável é mais importante do que estar na presença do Senhor, daquele que pode todas as coisas, aquele que pode mudar toda a história do ser humano, aquele que pode fazer muito mais e melhor por todos aqueles que o procuram. Estar na presença dele é alegria total, né? Na presença do Senhor existe alegria, existe paz. Então, eu fico pensando muitas vezes como tem pessoas que podem estar e não conseguem e não querem, e outras que gostariam muito de estar e não estão porque estão passando por dificuldades, por problemas, por necessidades. Fazer orações debaixo de fogo cerrado, ouvir a palavra do Senhor debaixo de fogo cerrado. O pregador precisa necessariamente decorar os textos e saber tudo aquilo que ele vai falar, aquilo que ele tem no coração, aquilo que ele leu, que meditou durante o dia quando estava claro, porque à noite não vai conseguir ler aquelas páginas que ele leu durante o dia. Então, eu fico pensando qual é a dificuldade que nós temos hoje para podermos estar na presença do Senhor, não é? Então, fica aqui o meu relato para vocês e para todos vocês que receberam os amigos e irmãos no final de semana, que vocês todos estejam felizes para poder suportar mais uma semana, né? Vamos em cima, vamos para frente. Deus está no controle e tudo vai dar certo. Lá no final de semana nós poderemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, se Ele não voltar, né? Nós estamos aguardando que o Senhor volte a qualquer momento. A sua vinda é aguardada com todo fervor no coração de cada um de nós, tá bom? Vamos para o momento da oração, mas antes eu queria passar para vocês alguns perigos que nós estamos correndo. O primeiro perigo é que a hidratação se faz necessária, principalmente num dia como hoje, que vai ser seco, seco demais, está seco demais, calor e a falta de umidade relativa no ar aí
mais umidade no ar, vai fazer com que a desidratação seja acelerada. Então, presta bastante atenção. Não faça exercícios entre 10 e 16 horas. Se você for fazer, precisa necessariamente hidratar-se bastante. Tem um problema aí que estão dizendo que a dengue também causa uma desidratação, um problema. Cuidado, cuidado. Se você estiver com algum problema de saúde, evite fazer exercício nesse horário. A desidratação tem causado grandes problemas a muitas pessoas, ok? Então, se você for fazer exercício entre 10 e 16, você hidrate-se bastante. E não se esqueça, de maneira nenhuma, de passar o protetor solar quando for sair aí com uma exposição maior ao sol para não causar problemas na sua pele, tá ok? Então fica aqui, esse é o primeiro aviso. Eu vou deixar ele aí rodando, para que você saiba que nós estamos no outono brasileiro, mas com temperaturas de alto verão, tá? Hoje nós vamos ter sensação térmica aí de 31 graus, 32 graus por aí. Outro perigo que está rondando as nossas casas por causa também da sequidão. As chuvas que anteriormente caíram, a água que ficou acumulada nesses reservatóriozinhos aí, ó. Pneus, latas, garrafas, vasos, calhas entupidas, caixas d'água entupidas, ralos dentro da sua casa, ralo entupido ou ralo que está lá sem uso, aquele vaso sanitário que não tem utilização diária, que a água fica lá parada, também aquele reservatório da geladeira que tem o degelo automático, que a água fica lá parada num lugar quentinho, água limpinha, perfeita para poder se tornar um criadouro do mosquito Aedes aegypti. Então, aqui eu quero pedir para você que está aí nessa situação e pode, se você pode, dá uma olhadinha na sua casa, aí, nas suas calhas, no fundo do quintal, nos vasos de planta. Evite deixar água acumulada, água parada, água limpa se torna criadouro desse mosquitinho aqui, ó. Esse mosquitinho é um problema, é o rajadinho. Ele é o Aedes aegypti e ele causa dengue e a dengue pode matar, ok? Então fica aqui, o aviso de perigo, perigo eminente que você não quer nesse momento, em momento algum, passar por ele, né? Não quer passar por esse perigo, não quer passar por essa situação, então mate esse mosquito, acabe com esse mosquito que você acaba com a dengue também, tá bom? Então, dados os recados de perigo, vamos ao versículo do dia. O versículo do dia está escrito lá em Jó, no capítulo 42, versículo 2, diz assim, olha, eu estou convencido, tu podes fazer tudo, qualquer coisa, nada nem ninguém pode frustrar os teus planos. Jó 42, versículo 2, é o último capítulo do livro de Jó. E Jó está falando com o Senhor depois de ter um conflito com Deus ali, ele querendo muitas explicações da situação que ele passou, e a situação não era fácil. Quem sabe você, nesse momento, está até um conflito com Deus, querendo saber por que tantas coisas estão acontecendo, por que os problemas estão se agigantando, por que muitas situações estão ocorrendo com você. Nós estamos com 14 minutos de live. Se você quiser sair, você pode sair, tá em paz, tá? Nós temos agora 629 pessoas colocadas aí na live. Então, ó, estou convencido, Jó estava falando para o Senhor, depois de ter entrado em atrito com ele, em conflito com o Senhor, querendo explicações, fazendo perguntas e querendo questionar o que é que havia acontecido com ele. Ele tinha ficado sem família, ele tinha ficado sem dinheiro, ele tinha ficado sem bens, ele estava no pó, lá no finalzinho, sabe? Cheio de problemas e aquele monte de problemas na pele, ele se coçava com cacos de telha, ele estava numa situação muito complicada. Os seus amigos que deveriam vir para consolá-lo vieram e falaram um monte de coisa que nem dava para poder acreditar que eles estavam falando aquilo para Jó, porque eles conheciam Jó, conheciam a conduta dele, até a sua mulher falou coisas contra Jó,
amaldiçoa esse seu Deus e morre depois de vê-lo naquela situação, sabendo quem era Jó, como ele se comportava. Mesmo assim, ela resolveu e esteve na realidade com o direito de falar aquilo que era da vontade dela. Quantas pessoas nesse exato momento podem estar fazendo juízo errado de você por você estar passando por alguma dificuldade? Não é, não é exceção. Muitas vezes a gente encontra pessoas falando a respeito disso. Por que Deus deixou acontecer isso comigo? Por que está acontecendo isso comigo e não acontece com tal pessoa? Por que pessoas do bem estão passando dificuldade e pessoas que a gente julga ser do mal estão no bem bom, com saúde, com muita saúde, eles exalam saúde, não passam dificuldades? Como é que pode uma pessoa que serve a Deus passar por dificuldades? Quando eu leio a história de Jó, nesses 42 capítulos, eu vejo que é Deus deixando alguma coisa para que nós possamos refletir. Muitos exemplos, muitas coisas acontecem aí dentro do livro de Jó, e você que está em condições, eu já mostrei, já deixei aqui alguns aplicativos da Bíblia Sagrada, que se você não tem condições de ler, não está em condições de ler, você pode ouvir a Bíblia Sagrada, né? Então, se você tem condições, ouça o livro de Jó hoje. Você vai ver que história incrível, que situação que Jó passou. Ele vai daquele top de linha lá em cima, né? O homem mais rico do Oriente, daí a pouco tá lá no caos, jogado na sarjeta, jogado na beira do monte de entulho, se coçando as suas lepras, as suas feridas com um caco de telha, porque não aguentava mais aquelas coceiras. Ele sai da riqueza total para desgraça total, né? Aí você fala assim, como é que pode? Pode. Pode porque é Deus que está no comando de todas as coisas e ele não vai deixar que estas pessoas que são justos, olha só o versículo que Jó falou, a fala de Jó no final, no último capítulo, isso me deixou assim bem alegre, porque estou convencido, ele foi convencido, ainda que no meio daquele monte de problemas, ele foi convencido que tudo podes fazer, tu podes fazer tudo, qualquer coisa. Nada, nem ninguém pode frustrar os teus planos. Jó, no capítulo 42, versículo 2. Pode ser que nesse momento você esteja numa situação favorável, tudo favorável. O vento está a favor, a conta bancária está a favor, os veículos, as casas, a geladeira, a conta bancária está bufando, está transbordando de dinheiro, de recursos. A empresa está indo bem, está tudo muito bem, a saúde vai bem demais. Mas pode ser que você esteja com tudo isso ao contrário. É. E aí você pode parar e começar a pensar assim: será que Deus se esqueceu de mim? Não creio que ele se esqueceria dos seus filhos. Todo aquele que buscar ao Senhor nesse tempo vai ser ouvido. E ele está disposto a ouvir você também. Você que ficou comigo até agora, são 19 minutos de live, né? Eu quero convidar você a orar. Mas que hoje nós lembremos primeiro daqueles que estão orando nessa escuridão que se chama penumbra, né? Uma situação em que as pessoas não conseguem ver as outras, ouvem a voz, muitas vezes podem até se abraçar, mas segundo quem nos passou esse relato, pessoas que estão nos bunkers também, ali na Ucrânia, na Rússia, né? Esse pessoal também está passando por algumas dificuldades, viu? Eles estão com algumas dificuldades que muitas vezes nós nem imaginamos que eles estão. Nesses lugares também tem muita coisa que a gente não fica nem sabendo. Muitos irmãos nossos estão morrendo, muitos inocentes estão morrendo, pessoas que poderiam estar com plena saúde estão morrendo.
e muitas pessoas que estão em dificuldades não encontram apoio. Por isso, nesse momento você deve orar pelas pessoas que estão nessa situação. E olha só como é que está. Agora, uma relação aí na tela dizendo assim: oramos agora. Oramos agora. Pela Célia e por toda a sua família. Não podemos nos esquecer dela, tá bom? Ela é nossa irmã, está ali no 9º andar do HC Campus, precisando das nossas orações. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, ousamos entrar na tua presença nesse momento quando nós passamos por bonança, nós estamos sempre livres para poder orarmos ao Senhor, podemos orar em qualquer lugar, nós podemos falar com o Senhor a todo momento, nós temos liberdade para isso. Muitas vezes nós não reconhecemos essa liberdade, mas o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas e pode mudar a história de cada um de nós. Por isso, nesse momento, nós honramos ao Senhor, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós, por ter cuidado de nós até aqui. E nós sabemos que o Senhor não nos trouxe até aqui para nos deixar ao relento, para nos deixar ao léu, para nos deixar desamparados. O Senhor nos trouxe até aqui, porque o Senhor tem um plano perfeito para a vida de cada um de nós. Por isso nós oramos pela Célia, pela sua família, pelo Ronaldo, pelo Wesley, pela Fabiane, pela Flaviane, pelas crianças. Nós oramos por essa família, pela Célia que está ali no 9º andar do HC Campus. O Senhor conhece muito bem ela, sabe quais as necessidades que ela está tendo neste momento. O Senhor sabe o que é que vai acontecer até o final desta semana. Nós oramos porque o Senhor é quem está cuidando dela e nós queremos ser participantes dessa situação, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que faça, que continue fazendo o melhor sobre a vida dela. Oramos por Ribeirão Preto, pelo estado de São Paulo, pelo Brasil, pelo mundo. Nós oramos pelo Sudão, pelo Congo, pela Rússia, pela Ucrânia. Nós oramos por todos os países que estão em conflitos nesse momento. Onde quer que tenha um servo, uma serva tua, neste momento, precisando das nossas orações, nós estendemos as nossas orações, abrimos os nossos corações para dizer: pode fazer, nós estamos de acordo, nós queremos que o Senhor faça. Ainda que nós estivéssemos em desacordo com aquilo que o Senhor está fazendo, ou que não entendamos aquilo que o Senhor está fazendo, nós queremos que o Senhor continue fazendo e sabendo que o Senhor sempre faz o melhor. Nos ajuda nessa nossa dificuldade de entender quando o Senhor estiver fazendo o melhor e nós não sabemos o que é o melhor para cada um de nós. Nós oramos pela Síria, pela Turquia, nós oramos por todos os países que padecem algum tipo de dificuldade climática, da natureza. Meu Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão sofrendo porque estão com excesso de água, aqueles que estão com falta de água, aqueles que estão com excesso de frio, aqueles que estão com excesso de calor, aonde estejam esses seus filhos padecendo essas dificuldades, nós oramos para que o Senhor abençoe e socorra cada um deles, em nome de Jesus. Oramos pelos encarcerados no Brasil e no mundo, aqueles que estão presos inocentemente, que sejam libertados rapidamente. E aqueles que vão pagar as suas penas, que paguem em conformidade com aquilo que estão devendo e que possam ter o coração aberto para receber esse tempo de reclusão, esse tempo de retirada da sua liberdade, debaixo da vontade do Senhor, que o coração deles possa estar aberto para receber, infelizmente, essa punição. Nós te pedimos, em nome de Jesus, por todos os idosos que estão nas casas de repouso, nos asilos, aqueles que nesse momento estão padecendo alguma dificuldade no hospital, aqueles que estão precisando de ajuda. Oramos pelas crianças, oramos por jovens, pelos adolescentes que estão nas escolas, as crianças que estão nas creches, nós oramos pelos doentes que estão hospitalizados, todas essas instituições, creches, asilos, casas de repouso, escolas,
estão todas cheias de pessoas que estão empenhadas em fazer o melhor para que essas pessoas que ali buscam ajuda possam estar em conformidade com aquilo que o Senhor planejou, com aquilo que preconiza a lei. Nós oramos para que o Senhor abençoe também elas, que essas pessoas possam ser abençoadas nesse dia, que suas famílias sejam abençoadas, que tenham paz, que tenham saúde, que tenham prosperidade, e aonde quer que tenha um aluno, uma criança buscando ajuda nesses lugares, que o Senhor esteja abençoando todos os que estão hospitalizados, aqueles que estão em casas também, que estão doentes, que estão precisando de ajuda, que o Senhor ajude essas pessoas, que leve a cura nesse momento. Nós declaramos nesse momento que o Senhor é suficiente para fazer o melhor na vida de cada um de nós. Nós oramos para que o Senhor continue com suas mãos estendidas sobre a vida de cada uma dessas pessoas, cada um de nós. Nós oramos também pelos que estão depressivos nesse momento. Tantos depressivos, com problemas emocionais, sentimentais, conjugais, que o Senhor abençoe essas pessoas também e dê graça, dê saúde, prosperidade, alegria sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Oramos pelos desempregados, aqueles que nesse momento estão buscando uma porta de emprego. Abra a porta de emprego para essas pessoas nesta semana, que eles possam ganhar o seu pão de cada dia com facilidade, debaixo da tua organização, debaixo da tua bênção, que o Senhor possa estar cuidando de cada um deles nesse tempo de dificuldade. É a nossa oração, é a minha oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. 27 minutos de live, né? E você está aí ainda? Então eu quero deixar uma bênção especial para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma grande segunda-feira, uma semana abençoada para você. Nesse momento nós temos 674, batemos o recorde. 674 pessoas ligadas na nossa live aí. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que a semana seja abençoada, que tenha muita alegria, muita paz, muita prosperidade sobre a vida de cada um de vocês. E que também aqueles que estão acompanhando esses doentes, crianças, adolescentes, jovens, todos possam ter uma bênção especial nesta semana, tá bom? E que amanhã, ao voltarmos aqui, vocês tenham boas notícias e que possam estar também agradecendo por aquilo que o Senhor fez na segunda-feira. Então, vai ser uma segunda-feira cheia de grandes e boas realizações. Grandes e boas notícias chegarão aos nossos ouvidos, chegarão aos nossos olhos através de e-mail, de carta, de telefonemas. Pessoas vão nos encontrar para nos abençoar nesta segunda-feira e durante toda essa semana. Por isso, fique em paz, fique com Deus. Ele está cuidando de todas as coisas e você não é exceção a essa regra, tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe. Até amanhã.